Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo gravado. Boa noite para vocês que estão aqui comigo. Sempre um prazer, como sempre, né? Boa noite, Julius. Boa noite a vocês, gente. A gente vai falar sobre o chakra da coroa, né? É o chakra que faltava falar, né? O chakra da coroa, localizado aqui no topo da nossa cabeça, né? Bem no centro. Ele geralmente tende a ser bem pequenininho, bem tiquitinho mesmo. Até que a gente vai abrindo com práticas espirituais. Quanto mais a gente pratica espiritualidade, quanto mais a gente entra em contato com espiritualidade, quanto mais a gente reza para o nosso Ori, quanto mais a gente reza para o nosso Sag, quanto mais a gente faz uma prática devocional, mais esse chakra vai abrindo, porque ele é uma conexão direta do universo com a gente, tá bom? Então ele vai trazer inúmeros benefícios. Ele é um chakra muito poderoso, mas ele também é um chakra muito aprisionador quando ele está desequilibrado. Porque o chakra coronário, ele é um chakra que, quando ele está desequilibrado no físico, a gente vai falar sobre dor de cabeça, bem frequente, enxaqueca, né? A pessoa tem tontura, vertigem, desorientação, tá? Algum distúrbio neurológico também relacionado ao cérebro, então pode vir a ter um AVC, pode vir a ter aneurismas, etc., né? Todos esses distúrbios aí. Dificuldade de se concentrar e problemas de memória, tá bom? Então a pessoa realmente vai virar uma Dory, por exemplo, e a pessoa também não vai conseguir meditar, porque o pensamento vai ser em excesso, né? Mas a gente falando ainda de coisas físicas, a gente vai ter a sensação de pressão na cabeça, peso, sabe? Uma dor de cabeça bem desconfortável, assim, ainda mais desconfortável, principalmente na região aqui do topo, tá? Se for aqui na frente, aí a gente vai estar falando do ágina, do terceiro olho, tá bom? Mas se é no topo, aqui em cima, a gente está falando do coronário. O sistema nervoso ele vai ser extremamente desregulado, tá bom? Então a gente vai ter questão de ansiedade, tremores, fadiga, em casos mais intensos, mais graves, doenças degenerativas, doenças autoimunes, tá bom? Só falem uma coisa para mim, vocês me escutam bem? Todo mundo me escuta bem? Perfeito. Alguma dúvida até aqui na parte física? Tá bom. Na parte mental, a gente vai ter confusão mental. A pessoa não vai ter coragem para tomar decisões, ela vai ter dificuldade, ela não consegue ponderar o que é melhor para ela. Às vezes, o que eu vou pedir para comer se torna uma guerra dentro de si, né? Ela tem tanta dificuldade que ela não consegue definir se ela quer peixe ou se ela quer carne, entende? De tanto que, né? E no fim, essas pequenas escolhas que a gente toma tanto não vão importar tanto. No final, quando a gente comer o peixe ou a carne, a gente vai estar satisfeito e feliz da mesma maneira. Só que quando a pessoa está com um problema no chakra coronário, para ela parece que é o fim do mundo, pequenas decisões, sabe? Pensamentos obsessivos e desconectados da realidade. Então, por exemplo, um clássico problema de chakra coronário desorganizado é aquela pessoa que assiste uma comédia romântica, assiste uma novela, sim, total. Assiste uma novela, assiste um drama, um dorama, e fica, eu quero esse homem pra mim. Porque eu preciso achar uma pessoa assim, assim, assada, exatamente como, sabe, o nível de desconexão da realidade. E aí você aprofunda e descobre que as pessoas não são assim, mas a pessoa, não, 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 sabe? Esse nível de desconexão com a realidade é sinal de problema mental relacionado ao chakra coronário, né? Da mesma maneira, né? E aqui a gente está falando tanto de homens quanto de mulheres, porque homens também fantasiam com mulheres, né? Às vezes não é sobre uma novela, mas é sobre um conteúdo adulto que ele acaba consumindo. E ele fala: não,
a mulher tem que ser assim, assim, assado. Não, a mulher tem que ser perfeita, quietinha, né? Uma desconexão da realidade. Por quê? Tá desconectado. Tá desconectado, né? Quando a gente reza pro Ori, a gente se conecta. Então, com certeza, ele é relacionado ao Ori. Quando a gente reza para ele. A gente também tem uma sensação de estar desligado, né? A gente tem a sensação de não estar aterrado. Quando as coisas parecem sonho, sabe? Quando você está acordado, mas parece que você está sonhando, as coisas são meio esquisitas, né? Também tem. É que essa sensação é difícil de passar. Eu acho que só quem já teve muita insônia, por exemplo, sabe. Mas aí por conta da insônia, mas tem gente que vive assim naturalmente, porque está desconectado do chakra, é, da coroa. É uma pessoa que tem umas ideias muito fechadas, é uma pessoa muito pragmática, né? Então ela vai julgar tudo, vai julgar todos. Ela não vai ter um equilíbrio, tá, nesse sentido. Pode ser também que ela tenha um bloqueio criativo e incapacidade de fazer visualizações, tanto do futuro quanto do que ela quer. Então, uma pessoa fala, ó, eu não consigo visualizar nada, não consigo, e não consegue ter sentimentos, é porque ela tá com esse ori, assim, esse chakra da coroa tá bem prejudicado, tá bem bagunçado. Quanto mais você desenvolve o teu chakra da coroa, mais fácil as visualizações criativas vão ficando, tá bom? E você também tem dificuldade em aprender. Então, parece que todo o assunto vai ser trigonometria avançado. Não adianta. Você precisa equilibrar esse chakra para que você tenha uma evolução no teu aprendizado, tá bom? Alguma dúvida sobre as questões mentais do elemento ar? Podemos seguir para a água? Perfeito. Seguindo então para o elemento água, a gente vai ter aqui, né, em questões emocionais, a gente vai ter uma sensação constante de vazio, de falta de propósito, como se a gente tivesse se desconectado da própria vida, sabe? Quando a gente não sei onde eu tô, o que que eu tô fazendo aqui? Esse sentimento, ele tende a passar quando a gente começa a abençoar esse chakra. A gente vai se encontrando no propósito. Por quê? E abençoando o chakra, ele vai expandindo. Quando ele vai expandindo, vou ter uma luz, contato direto com a espiritualidade, com Deus. Como eu me conecto lá, ele se conecta lá. Ah, eu vou receber insights. A minha realidade vai sendo transformada. E eu consigo perceber o que Deus quer para mim nesse momento. Entende? Começa a perceber o que Deus quer de mim. E aí eu começo a ter propósito. É, problemas emocionais graves também estão relacionados a desespero, pessimismo e falta de esperança. Quando você tá muito desesperado, quando você tá muito, sabe, ai, nada dá certo. Ah, mas sabe até ruim falar, mas quando você tá com falta de esperança total, quando você senta e fala, "Ah, tá bom, minha vida vai ser daqui para pior." Isso também é uma desconexão com o chakra da coroa, tá bom? Ele aprisiona você em situações do passado também. Ele te aprisiona nas mágoas, você não consegue evoluir. Tudo que te machucou fica em loop, né? O sentimento traz pra mente. Então, aí é tanto um problema emocional quanto mental, porque vai trazendo, né? A mente traz e a gente sente, né? Também, perdoar tá ali no cardíaco também, né? Mas a gente tem essa questão do pensamento obsessivo de coisas que nos magoaram, está muito ligado a esse aprisionamento mental àquela situação. Porque mentalmente nós estamos vivenciando. Quando uma pessoa fala, nossa, você está vivenciando, você está naquela situação. O que isso quer dizer hermeticamente? Que você aqui é uma casca, você está vazia. Que você aqui é uma casca, vazia. Você de fato está lá na situação lá atrás do que te aconteceu. E você nunca se superou aquilo. Você nunca soltou aquilo.
A energia principal tá lá nos teus traumas. Não tá aqui no momento presente. Como a gente fala, o momento presente é aqui, o momento de criar. A nossa energia tá presa lá no que a gente gostaria que tivesse sido, etc, etc, etc. A gente não tem. Então a nossa conexão com o divino tá lá também. A gente precisa trazer a nossa consciência para cá, no momento presente, né? E aí a gente vai se libertando desses pensamentos obsessivos, tá bom? Depressão, apatia, sensação de estagnação, é essa questão do chakra coronário, tá bom? A gente vai ter também, por um outro lado, um excesso de arrogância espiritual, uma pessoa que tem um ego espiritual muito forte. Isso é muito marcado também quando você vai trabalhar com um anjo ou com algum ancestral, ou mesmo um daimon. Se você estiver falando com um ser que vai falar só eu faço isso e só comigo funciona, porque eu sou não sei o que, não sei o que, é um quiumba. É um quiumba. Ah, gente, todo anjo sabe que não é só ele que faz aquela coisa. Todo Exu, toda Pombagira sabe que não é só ele que faz aquilo. Eles são capazes de resolver qualquer problema. Todas as entidades. A maioria delas são versadas em tudo, algumas não, algumas têm suas especialidades. Mas quando a gente sente uma entidade se vangloriando, um magista, um sacerdote, uma sacerdote, só comigo funciona, não sei o quê. Gente, essa pessoa está totalmente desconectada. O todo, o grande espírito, ele é múltiplo. Múltiplo. A mesma habilidade que eu tenho, outras pessoas conseguem ter também. Outras pessoas conseguem fazer, realizar o trabalho que eu consigo. Vão ter uma diferença aqui ou ali, mas o resultado, o importante é você fazer uma magia, por exemplo, e essa magia acontecer. Não é esse é o mais importante? Como que vai ser o processo mágico ali é o menos importante. Se vai ser com um anjo, se vai ser com um Exu, é o menos importante. O importante é que, sei lá, você consiga a tua oportunidade de emprego. O importante é que você consiga os 10 mil reais no final do mês. Esse é o importante. Então, não, sabe, esse o ego, só comigo, porque comigo, esquece. Gente, é uma red flag do mundo espiritual, né? Então a gente tem que ter sempre humildade. Eu sou uma pessoa que me considero que estou a caminho do sacerdócio, propriamente dito, dentro do que eu acredito que é um sacerdócio, dentro da magia, e eu tenho plena consciência de que tem muitos magos melhores do que eu, inúmeros, 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 que a gente nem vem a conhecer. Eu tenho plena ciência que também muitas pessoas de vocês aí que eu dou aula vão vir a ser melhores do que eu também. Até porque, no provérbio chinês, o bom discípulo supera o mestre. Isso é uma coisa que a gente tem que ter. Por isso que a gente tem que ter respeito pelos nossos mestres, porque se a gente for um bom discípulo, a gente vai superar ele em algum momento. Mas é importante que a gente tenha reverência a ele, porque ele nos iniciou naquele caminho. E que as coisas tendem a crescer e evoluir. Eu vou chegar até um ponto X e eu espero que um discípulo meu chegue a 2x. Então, arrogância espiritual não pode haver. Não pode haver mesmo, tá bom? Da mesma maneira, é, o oposto, se a pessoa se sente pequena demais. Sabe, não sei, vou tentar, sabe? Tudo é um vou tentar. Tudo, tem que ver. Pô, quem tem fé tem tudo. Aqui tem conhecimento, tá faltando fé. Por quê? Porque tá desconectado. Teu chakra coronário tá fechado. Porque se ele abrir um pouquinho mais, você vai ter mais fé. E se você saber que com se a tua fé for equivalente a um grão de arroz, você move montanha. Então, assim, vocês acham que essa passagem na Bíblia, ela é zoeira, né? Tem, se vocês repararem, o Japão se mexeu, né? O país, Japão, ele se mexeu, ele andou.
Talvez alguém tenha sentado meditado e falado, ó, preciso que o Japão se mexa. Porque se você tem fé, você move montanhas. Quem tem fé tem tudo. Medo existencial e crises de fé também fazem parte de uma retração do chakra coronário, tá bom? Sentimento de isolamento, de que você não pertence a lugar nenhum, de que ninguém te ama, que ninguém te quer bem. Sabe, você fica pensando que você incomoda todo mundo. É um grande sentimento aí que tá ligado a esse chakra. Você não tem pertencimento, você não consegue, sabe, saber se você tem raiz com alguém, né? Aí você prefere ficar lá no seu. Tudo bem até aqui? Com certeza, Karen. Só flui as coisas se houver gratidão. Aí a gente vai falar de um pilar, né, que é o desenvolvimento da teurgia do mago, da maga, né, do bruxo, da bruxa. Alguma dúvida até aqui, gente? Um filo legal. É, bom, já espiritual, a gente vai falar sobre sentimento de abandono. Já que a gente tá nesse, nessa pegada, né, o sentimento de abandono é muito forte mesmo. Sim, mas é um abandono espiritual, um abandono divino. A falta de fé na providência divina na nossa vida, como se a gente achasse que a gente só veio aqui para sofrer. Não, não, eu tô aqui para sofrer e para pagar karma. A gente tem essa visão, né? Porque o movimento espírita, às vezes, ele acho que se alastrou de maneira equivocada nesse sentido, né? Não, porque nós estamos aqui pelos nossos erros, porque fizemos muita merda. Ah, de fato, não estamos num dos melhores lugares. Ainda assim, o princípio da criação não mudou para ninguém. Ninguém. E tanto os anjos, quanto os demônios, quanto nós, somos todos filhos do mesmo Criador. Todos. E ele quer só uma coisa: alegria e felicidade e crescimento. Sempre. Então, enquanto você está crescendo, você está feliz. Mas para você crescer, você precisa estar alegre e feliz. Você está grato. Sentir o movimento, a reverência, a energia, né? Então, todos nós, a todo momento, somos reverenciados e agraciados por Deus e ele entrega tudo dele. Só que tudo assim, ele se manifesta em várias faixas vibracionais. Aí, aonde eu me conecto com ele? No medo, na angústia, no amor, na gratidão, na abundância? Isso é uma faixa vibracional. Ele não se limita, tá, gente? Essa é uma questão muito importante que a gente precisa entender. Deus, ele nunca vai se limitar, o todo nunca vai se limitar. Ele é o que ele é. Ele é tudo o que existe. Só que ele tem esses segmentos, digamos assim, né? Esses filtros divinos, onde, através do meu coração, junto com o meu chakra coronário, seja do cardíaco com a coroa, eu me posiciono na criação. Em algum desses filtros. A maioria das pessoas se coloca no medo, a maioria das pessoas se coloca na falta de fé. E aí eu experimento tudo dele que tá ali naquela faixa. Mas ali ainda é ele. E para ele não tem bom, não tem mal. Tem na cabeça dele, e é isso que é importante. Suponhamos que Deus tem uma cabeça, ele tá dando tudo o que você quer. Porque você tá sentindo aquilo, então você tá experimentando uma faixa de existência dele. O que você precisa fazer é se colocar em outra faixa de existência se você quer experienciar outras coisas. Entende? Então, beleza, eu tô aqui nessa faixa de existência do medo. Eu quero a da abundância. Então, eu preciso vibrar a abundância. E como eu vibro a abundância? Sendo abundância. E aí, a partir daí, eu preciso cultivar o sentimento de que eu sou abundante dentro de mim. E eu preciso começar a simular isso até que seja real e eu consiga de fato alcançar isso e experienciar tudo que existe
em Deus dentro do filtro da abundância. Ah, eu quero amor. Então eu vou vibrar amor, eu vou amar mais e eu vou experienciar tudo aquilo que está dentro do filtro do amor. É assim que a gente vai entendendo um pouco mais. Então ele nunca vai se limitar. E ele também nunca vai interferir no teu livre-arbítrio de tirar você de uma vibração e te colocar de outra. Mas a todo momento ele te dá oportunidades para que você experiencie coisas diferentes. Só que de uma maneira assim, nós precisamos abrir esse chakra e abençoar esse chakra, por quê? Porque quando a gente faz isso, quando a gente experiencia as coisas através desse chakra, a gente tem esse entendimento de que é só uma frequência, que ele é tudo, ele não vai se limitar, e eu posso ajustar a minha frequência. E estando o meu cardíaco alinhado, eu ajusto a minha frequência e eu vivo aquela experiência que eu tanto quis, que eu tanto procuro. E é tipo a pedra filosofal, né? A pedra filosofal, qual que é o segredo? As pessoas passam a vida inteira procurando a pedra filosofal, a vida eterna, transformar metais em ouro, tendo que o fato é, se você deseja, você não tem, mas se você vivencia, você tem. Não é desejar, porque desejar é uma casca vazia, só deseja quem não tem. Se eu desejo o Flávio, eu não tenho o Flávio. E o que que eu estou vibrando? A falta do Flávio. Agora, se eu agradeço o Flávio, se eu agradeço, eu experiencio que eu tenho e eu recebo mais do Flávio. Mesma coisa aqui. A gente está falando um beabá, mas que vai fazer sentido quando a gente vai olhar para o chakra. Cada chakra ele traz uma experiência divina. Então esse chakra que vai sintonizar você. E aí a gente, a lei da atração não é lei da atração, é a lei de correspondência. Eu vibro porque eu sou, então eu recebo. Ah, eu sou o melhor vendedor da minha empresa. Vou vibrar isso. O que que o melhor vendedor da empresa vende? Faz, ele vende. Então, eu sinto que eu vendo. Ele não tem dúvidas de que ele vai fechar a transação. Ele vai fechar. O cliente vai aparecer. Essa é a virada de chave que ainda precisa ser entendido, tá? Porque também a gente tem dificuldade de confiar na vida, no fluxo universal. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. As pessoas falam muitas vezes isso da boca para fora. Como eu vou saber que a vontade divina é a minha, né? E se a vontade divina não for a minha? Deixa eu te contar uma coisa, a vontade divina é que você seja muito feliz, que você experiencie o máximo da vida. Não é, nossa, imagina que pequeno para um ser que faz planetas, galáxias, universos, querer que você seja médico, querer que você seja engenheiro, querer que você seja advogado. Tipo, isso é uma profissão de uma época. O que você vai ser, independente. Mas o que que tu sente dentro de você? Você sente alegria, felicidade? É isso que ele quer. Que vocês parem de experimentar, faixa vibratória baixa, e experimente mais próximo dele, porque quanto mais alto, mais próximo dele. Quanto mais alegria, mais felicidade, mais próximo você vai estar dele. Muito mais próximo. Então, quanto mais alegria num dia, pode ter certeza, está muito próximo de Deus. Mas ele não te abandona, mesmo quando você está lá embaixo. Porque ele criou uma faixa só para você, só para te receber. Tá bom? Então, a gente vai ter essa questão do fluxo, né? A gente vai ter também bloqueios e intuição. Os sonhos a gente não vai sonhar, tá? Quem tem problema no chakra coronário não sonha. E a gente vai ter bloqueio para perceber a espiritualidade, né? Eu chamei o anjo, não percebo. Acendi uma vela para um Exu, não percebo.
Acendi a vela para o meu anjo da guarda, não percebo. Tá. Aquele vazio essencial a gente já mencionou, mas é bom sempre trazer aqui, né? Espiritual, a gente vai trazer também fanatismo religioso, de qualquer coisa, tá bom? Dependência excessiva de autoridade espiritual, de guru, né? Sim, é legal a gente ter uma pessoa que a gente recorre quando a coisa fica preta? Muito, né? É importante. Porque às vezes a gente, né, a maioria das pessoas não vão ter um trabalho espiritual. A maioria das pessoas vão ter um trabalho profano, né? A maioria das pessoas vão ter um trabalho com vendas, etc. Você tem uma pessoa ali que vai ser um canal do divino para você, seja o seu padre, seja é, o seu bispo, seja, sei lá, né, o teu líder religioso ali, é legal, mas pô, você vai ficar dependendo dessas pessoas para sempre? Eu me incluo também, porque eu sou muitas vezes uma autoridade espiritual para as pessoas que me procuram. A gente não quer ficar dependendo dessas pessoas, na verdade. A gente precisa ganhar uma certa independência. Tem coisas que eu consigo fazer por mim mesmo. Inclusive, a comunidade está aqui para que a gente consiga essa autonomia, né? Não só dependência de uma forma clerical, mas de autonomia espiritual mesmo. Tipo, eu preciso ficar falando para você que você tem que acender uma vela pro teu anjo da guarda? Preciso falar para você que pelo menos uma vez no mês você tem que tomar um banho de erva? Entendeu? Eu preciso falar para você olhar para a tua espiritualidade que pelo menos uma vez na semana você precisa dar uma meditada, que toda vez ao acordar e ao ir dormir você tem que agradecer ao grande Criador, para você se colocar em faixa vibracional diferente, porque aí eu vou de novo bater nesse martelo. Gente, como que eu vibro algo, como eu emito algo para o universo sendo aquilo? Como eu quero falar que eu vou vibrar gratidão se eu não agradeço? Como eu vou falar que eu sou amor se eu não amo ninguém? Como eu vou me colocar nessa faixa de vibração se eu não estou fazendo nada disso? Então eu preciso me forçar e realizar tarefas nas quais seja um exercício de gratidão, seja um exercício de amor, seja um exercício de abundância. Pessoas abundantes fazem o quê? São generosas. Então, de repente, eu dando comida para um cachorro na rua, eu estou exercendo a minha gratidão. Mesmo que seja tipo uma ração baratinha, a gente não tem que olhar para o preço. A gente não tem que chegar e falar, cara, o que eu tenho que fazer para me sentir abundante hoje? Ah, legal, eu vou comprar 10 pães, eu vou distribuir para um morador de rua ali. Eu sempre passo ali no terminal de ônibus e vejo uns moradores, eu vou dar um pão para cada. Pô, pra gente parece pouco, mas esses caras, de repente, estão ali horas, dias sem comer. E eu tô sendo abundante, eu tô compartilhando uma coisa. O valor monetário pouco importa. O valor monetário pouco importa. O importante é que eu exerça a abundância em mim. Sem falar nas retificações astrológicas que eu causo sendo abundante, tá bom? Sem falar nisso. Então, tenham autonomia, né, de vocês, mas também, sempre que precisar, procurem pessoas que são especialistas, né? Então, vamos lá. Ah, Flávio, eu quero falar com você sobre tal coisa. Ah, nisso aqui eu consigo te ajudar, nisso aqui eu consigo bem te ajudar. Ah, isso aqui eu não consigo, eu vou te indicar uma pessoa tal, tal, tal. Entende? Aí é diferente. É, a falta de equilíbrio também traz bastante entre a espiritualidade e a materialidade, né? Qualquer extremo. Tanto a pessoa ser espiritual demais, e a gratiluz, e aí a gente vai falar daquela pessoa que abraça a árvore e fala obrigado, limoeiro, por existir, e que não sei o quê, olha que fica 10 mil horas admirando aquela árvore, tanto da pessoa que só pensa em matéria, 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 matéria. Bom, e a pessoa ela é incapaz de experimentar estados alterados de consciência, um estado mais grave. Com o exercício de entrar em alfa, a pessoa não consegue, tá? Então, em resumo, gente, a gente vai ter esses excessos, esse desconexão com a terra ou essa desconexão com o espiritual
vai depender muito, né, de como tu leva a tua vida, mas a gente tem essa questão. E dá doenças, principalmente mentais, né, ansiedade, falta de propósito, depressão, tá? Em contrapartida, na verdade, antes de ir para a contrapartida, alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta sobre as deficiências aqui? Não? Perfeito. Ó, em contrapartida, quando a gente vai falar sobre os benefícios, né? Então a gente tem os benefícios físicos. Quando o corpo está em sintonia com os chakras, né? A gente vai ter um sono reparador e o ciclo circadiano e o seu ciclo biológico vai estar ok, né? Então você vai ter descanso no teu sono. O sistema nervoso central vai estar em harmonia. Então você vai ter menos estresse e mais vitalidade, né? A tua imunidade, ela vai estar melhor. A tua recuperação de doenças vai ser melhor, né? Você vai ter também uma clareza sensorial muito melhor. Seus sentidos vão ser muito mais aguçados também, assim como no Ajna Chakra, né? Você vai ter bastante vitalidade, sensação de leveza no corpo, vai ter mais disposição e energia, tá bom? Ao longo do dia. Já nos mentais, a gente vai ter uma clareza mental, a gente vai ter foco profundo, a gente consegue se concentrar numa situação e realizar a atividade ou trabalho que a gente se propôs, né? Vamos ter pensamento criativo, intuitivo muito forte, tá bom? Sabedoria material para tomar decisões. Então, você vai ser uma pessoa sábia para tua própria vida, para tua própria existência, porque você está em conexão. Então, você vai receber intuições, você vai receber criações. É, eu vi uma série recentemente, é engraçado porque uma criança ela tem esse chakra muito desenvolvido, tanto que ela tem acesso a um mundo de ideias muito diferentes, né? A criança ela tem um acesso muito grande a coisas abstratas e a gente vai perdendo essa capacidade quando a gente vai envelhecendo, né? Por isso que é muito importante a gente não perder a nossa criança interior, porque às vezes é ela que vai dar a solução para a nossa vida, às vezes é ela que vai dar a solução para um negócio, entrando em contato com essa energia de criação, né? E aí a gente consegue resolver bastante coisas, tá bom? Abertura para novos aprendizados, a gente aprende muito mais fácil, a gente vai aumentando o nosso QI, a gente vai aumentando o nosso QE, que é o quociente de emocional também, tá? Nossa consciência ela vai ser ampliada e a gente vai enxergar a vida com uma outra perspectiva, não só materialista, tá bom? A gente vai ter inspirações constantes do que fazer no nosso dia a dia. Imagina que legal você ter esse chakra e você falar, chega no trabalho e fala, beleza, eu tenho que fazer, tenho que ligar para cliente, eu tenho que prospectar novos clientes, tenho que fazer tal coisa. O que que eu faço primeiro? E aí as pessoas vão falar, de manhã liga para clientes novos, à tarde para os antigos, que não sei o quê. Mas aí tu tem intuição, você fala, vou fazer diferente. Hoje, em específico, eu tô sentindo que tem que ser diferente. Hoje em específico, eu tô sentindo que vai ser esse anúncio aqui. Se eu anunciar dessa maneira, se eu pegar esse produto, vai ser diferente. Eu tô sentindo que se hoje eu ir lá na praça e abrir tarô, vai aparecer umas 3 pessoas para mim e eu vou conseguir atender essas pessoas. Né? Então a gente vai ter essas inspirações e capacidade de enxergar soluções para o nosso dia, né? Então olha que é importante a gente abençoar aqui, ó, o nosso chakra da coroa, né? Onde reside o nosso ori, onde reside o nosso sag, importantíssimo. Questões emocionais, a gente vai trazer equilíbrio e paz. Isso vai ser o mais importante, né? Então a gente vai ter essa sensação de plenitude, de contentamento, de que não nos falta nada, que eu posso conseguir qualquer coisa, basta eu experimentar uma diferente faixa de vibração da criação, né? Porque a criação ela é toda emocional e toda mental. Então, para me experienciar no físico, eu só preciso me colocar na emoção e na mente, coração, cabeça, tá bom? Eu vou sentir essa paz interior, essa confiança na vida,
O medo existencial e as ansiedades vão diminuindo, vão saindo, sabe, pouco a pouco. Vai haver uma dissolução desses problemas e vai surgir uma fé inabalável dentro de que as coisas vão dar certo. E o dar certo nem sempre a gente vai entender também, porque às vezes a maioria das pessoas tem entendimento de que é dar certo, é ganhar dinheiro. E nem sempre é isso. Não tem problema, gente. Se vocês tiverem um emprego comum, não tem problema se vocês tiverem um carro comum. Não é isso que vai fazer diferença. Isso pouco importa. É importante que vocês entendam isso. Você quer um carro diferente? Acessa a faixa de abundância, de prosperidade, pega o dinheiro que lá tem e compra o carro diferente. Compra a casa diferente. Não é esse o importante. O importante é que vocês estejam felizes, que vocês estejam cercados de pessoas e situações que vocês amam e que vocês acessem cada vez mais realidades diferentes através da alegria para que vocês cresçam e percebam o bem que vocês podem proporcionar para as pessoas, o bem que vocês conseguem fazer para o mundo. É importante isso. Isso com certeza é mais importante. Então não é, às vezes, um mago que traz uma Maserati e fica falando lá, olha que lindo, meu carro, meu carro. Por que que ele tá mostrando? Por que que ele tá se autoafirmando? Por que que ele tá se vangloriando? Quando de repente um outro mago tá ali em silêncio, tá sendo muito mais feliz, muito mais sincero com a sua espiritualidade. Sejam sinceros com a espiritualidade de vocês. Também não tem problema se vocês quiserem um Maserati. Não tem problema nenhum. O importante, de novo, é ser feliz. Acreditem, a felicidade vem de dentro, ela não vai residir nas coisas de fora. Ela tem que vir de dentro de vocês, tá bom? Quando vocês sentirem alegria e felicidade de dentro, vocês vão perceber que a partir daí vocês conseguem acessar qualquer faixa superior da vibração através de qualquer filtro. E aí o teu Exu será capaz de fazer qualquer coisa com você. O teu anjo da guarda vai ser capaz de fazer qualquer coisa com você. Todo mundo vai ser capaz de fazer qualquer coisa com você. Pode falar, Karen. Posso só dar falar igual na Universal, dar meu testemunho? Claro, à vontade. Teve um tempo atrás que você. Não sei se foi numa tiragem ou numa conversa que a gente teve, que você falou assim: a espiritualidade está querendo que você faça a sua verdadeira vontade. A gente tem falado muito disso, né? Da verdadeira vontade. E eu estava muito contaminada com essa questão capitalista do mundo, enfim. E eu falava: minha verdadeira vontade é ganhar milhões, é andar com carrão, sabe? É comer em restaurante chique, não sei o quê. Só que depois da sessão que eu fiz de ayahuasca, acessou coisas dentro de mim que parecia que eu tinha meio que jogado dentro da gaveta, assim, e jogado no mar com pedras, e eu comecei a entender. Parece que, assim, é uma coisa tão simples, né? Para quem já tá nesse processo de evolução, mas para mim parece que foi um start, assim. Cara, tem coisa muito melhor do que. É óbvio, todo mundo precisa de dinheiro para viver. Mas não pode ser o desespero central, sabe? Porque não estava mais sendo o foco, era um desespero. Tipo, se eu não estiver no patamar de tais pessoas, eu não sou ninguém. Hoje eu consigo entender, e é muito louco isso. É algo que é. Hoje eu falo, nossa, que óbvio. Só que estava a um passo e eu não estava enxergando, assim, sabe? E é muito legal isso. Só queria compartilhar com vocês. Que bom que a medicina trouxe essa questão para você, porque a verdadeira vontade, gente, não é ganhar milhões. Às vezes, na nossa verdadeira vontade, a gente precisa ganhar milhões para exercê-la, porque de repente você vai ser um grande líder, um grande empresário que vai impactar positivamente o mundo, né? Criar uma solução para alguma doença, uma solução para um grande problema. E aí é consequência a gente ter milhões. Mas a grande maioria das pessoas, elas têm que entender que, por mais que a gente viva nesse mundo que fica esfregando, consuma, compra, senão você não é ninguém, né? Se autoafirme, olha, compra um carro novo e mostra pra todo mundo, causa inveja. Não é isso, sabe? Você quer acessar a frequência da inveja? Você quer acessar frequências, sabe, gente? Saiam disso, vá para a frequência da alegria, da felicidade, do compartilhamento, da abundância. E as coisas vão acontecer e vocês vão ser felizes também.
Tenha um amor devocional para com vocês, para com quem te acompanha e para com Deus. O restante, sabe, se conquista, se tiver um caminho, beleza. E saibam que não faz diferença nenhuma se você tiver uma Ferrari, se você tiver uma BMW, se você tiver um Gol. Não faz diferença o todo. Você quer um brinquedo diferente? Tá bom, acessa aquela faixa de vibração, de algum jeito vai acontecer. Sei lá, de algum jeito vai acontecer. Mas é algo mais que você vivencia, tá? Vivencie outras maneiras. Enxergue como a Karen trouxe. Enxergue que, na verdade, tua verdadeira vontade é outra coisa, não é o dinheiro em si. É ser feliz. E essa felicidade, ela vai vir através de nutrir pessoas, vai vir através de aconselhar pessoas, vai vir através de descobrir uma cura, descobrir um novo método de meditação. A partir daí que a gente tem que trabalhar, tá bom? E aí, consequência vai ser mais ou menos clientes, né? E tudo muda, tudo é fluxo. Uma hora você vai estar lá em cima, vai ter bastante cliente, outra hora vai estar lá embaixo. E tá tudo bem, gente. A energia é yin e yang. Ela expande e retrai, expande e retrai. Expandiu muito, retraiu muito, aí expande mais. Entendeu? Tenha paciência, tá bom? Você vai ter amor incondicional, vai ter compaixão por si, pelos outros. Porque é muito fácil ter pelos outros, mas e por mim? Eu tenho compaixão por mim? Eu me respeito, né? Eu tenho entendimento sobre o que eu quero. Às vezes eu não tenho esses entendimentos e as pessoas ficam, né, querendo, eu quero amor, que não sei o quê. Como se eu não emano por mim um amor saudável. A gente aceita o amor que acha que merece. E se eu me amo pouco, eu acho que eu mereço muito pouco. Então, sejam exigentes no modo de tratamento de vocês com vocês mesmos. Bom, capacidade de perdoar e desapegar das dores do passado, já que a gente tem um lado de aprisionamento, a gente tem a capacidade de entendimento. Porque o que que é importante? O aqui, o agora. Sempre. Respira fundo. Coloca a mão no peito. Você tá aqui, ó. Teu momento é esse. Tua espiritualidade é essa. Tua força tá aqui, agora. Correndo nas tuas veias nesse momento. Sangue ancestral, sangue poderoso. Sangue divino. Tem centelha divina no teu espírito. Você vai conseguir realizar o que você precisa. Ah, eu quero antes tal, 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 quero fazer isso. Tá bom. Aí você coloca aqui. Aqui. Tá bom? Capacidade de perdoar, capacidade de desapegar. A gente vai ter uma estabilidade emocional, né? E vai ter uma resiliência durante os desafios da vida. Tá bom? Espirituais, a gente vai ter uma questão de união com o todo, né? Uma união bem forte. A gente vai ter essa sensação de unidade, de que todos nós somos um e o um somos nós, né? A gente vai ter um alinhamento profundo com a nossa vida, com o nosso propósito. A gente vai estar na nossa caminhada, a gente vai ter insights, desenvolvimento. A gente pode ouvir o nosso mentor com clareza. A gente pode ouvir os nossos guias, a gente pode ouvir o nosso anjo da guarda com clareza, né? A gente vai ter bastante, né, estados de experiências, de estado alterado de consciência. Às vezes, tipo assim, acontece comigo, eu tô jogando um jogo e pá, vejo um cenário, altera minha consciência. Eu paro de jogar, vou lá e medito. Eu falo, pô, não vou perder isso aqui não, entendeu? Tô ouvindo uma música, pá, alterou a consciência, eu falo, pô, deixa eu ficar quietinho um pouco e experimentar esse estado alterado. Por quê? Você vai desenvolvendo a capacidade de alterar seu estado de consciência, né? A gente vai ter a integração da espiritualidade na nossa vida prática, então eu vou ter entendimento de que se eu ficar ansioso, se eu ficar depressivo, eu vou adoecer meu corpo. Se eu comer tal coisa, eu vou adoecer meu corpo. Se eu fazer tal sexo desregradamente, eu vou adoecer meu corpo. Preciso entender que não é todo lugar que me convém, que não é todo tipo de dança que me convém, que não é toda fala que me convém. Preciso entender essas coisas. Preciso mudar minha playlist. Eu preciso. Por quê? Né? As minhas músicas que eu escuto vão me causar um determinado sentimento.
e vamos colocar numa faixa de vibração e eu vou experimentar a realidade daquela música que ela tá me levando. Então, que eu escuta músicas elevadas para me colocar em faixas de vibrações diferentes, né? Eu vou ter um desapego saudável de mim. Eu vou reconhecer a minha verdadeira essência. Eu vou saber, tá, eu tô Flávio, entendeu? Eu não sou o Flávio, eu estou o Flávio. Eu sou algo muito maior, sou algo divino. Então eu vou ter uma sabedoria, uma fé inabalável no fluxo do universo. É um chakra muito bonito, né? Se a gente for parar para pensar, um chakra aqui vai trazer entendimentos superiores pra gente, entendimentos super diferentes. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Não? Alguém tem algum compartilhamento? Alguém quer falar alguma coisa? Bem quietinhos. Gente, vocês sabem que a gente está chegando ao final do nosso processo, né? É importante que vocês saibam que é, meditar é importante. É importante. Uma prática meditativa, ela é importante. Mas sabe o que acontece? Pessoas, elas têm a impressão de quando, eu vou começar a fazer uma prática espiritual, vou começar a entrar em contato com os anjos, vou fazer, e a minha vida vai se resolver assim. Pode acontecer? Pode, com certeza. Mas olha, quando eu tô caminhando há muito tempo nessa estrada pavimentada e eu quero vibrar outra coisa para trilhar outro caminho, sair de uma faixa de vibração para outra, existe esse salto. Como que eu dou esse salto? Eu preciso ter algumas crenças que vão vibrar para que a outra estrada seja construída. E para que essas outras crenças existam, algumas precisam ser destruídas. Então a gente vai entrar num fluxo de descobrimento e vai parecer às vezes que a gente não está acontecendo nada, a gente vai ter sensação de estagnação. A gente vai ter sensação de que a gente está fazendo uma coisa errada. Alguns clientes a gente vai perder, a gente vai ter algum prejuízo para ganhar lá na frente. Porque não é verdade um prejuízo, né? Mas a gente precisa abrir mão daquela estrada que a gente está. E tudo que a gente estava colhendo até então fazia parte daquela estrada. Algumas outras coisas estão no nosso destino. Então, sabe, vão estar sempre com a gente, porque elas são da nossa essência, de nós, é nosso. Algumas coisas são da estrada que a gente estava lá. Então, se eu troco de estrada, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, de alguns comportamentos, de algum trabalho, de alguma coisa. Vai doer, mas aquilo ali precisa ser usado para construir a nova estrada. E para me encaminhar lá, eu preciso de um carro diferente. Eu preciso de coisas diferentes. Não é simplesmente, não quero isso, agora eu quero aquilo. Por isso que existe a catarse, por isso que existe a gente, por isso que a gente fica triste, por isso que a gente fala, não sei o que está acontecendo. Às vezes você só está num fluxo de quebra de paradigma aqui para uma construção de paradigma ali. É isso que está acontecendo. Então não fiquem tristes, não desanimem na caminhada de vocês. Sabe, não desanimem. E é aquilo que a gente falou, precisa de ajuda, pede. Como que uma pessoa vai saber que vocês estão precisando de ajuda se vocês não pedem? Como que teus guias vão saber? Precisa verbalizar o poder da palavra. Quando eu falo, eu me faço existente no mundo. Então, gente, ó, eu preciso de ajuda tal. Beleza, vamos fazer. Peçam ajuda. Não desistam, não abram mão. Vamos saber o momento certo de pedir ajuda. Quando eu já tentei de tudo e não estou conseguindo. Por mim. Quando eu não vejo meus caminhos fluírem. Porque o que eu imaginava
que dava para explorar, eu já explorei, então preciso de novas ideias, novos apontamentos. E vamos falar sobre alguns chazinhos que vão ajudar vocês a cuidar bem do chakra da coroa. O chá de lavanda, camomila, erva cidreira, tá? Alecrim, jasmim, qualquer um desses, tanto banho quanto, né, ajuda bastante. Ametista ajuda bastante, quartzo transparente, né, ajuda bastante também como cristal. Qualquer incenso, aroma de sálvia, de olíbano, né, mirra, que tudo traz purificação espiritual, a gente consegue, tá? Tem que ir desbloqueando aos poucos, Edileuza. Fique tranquila. Vai desbloqueando aos poucos. Então, os processos fazem parte, as dúvidas fazem parte do caminho. Não é porque a gente está com dúvida que a gente está errado, não é porque, sabe, é normal. Ninguém nasce pronto, tá bom? Mantras são muito bons, né? Questão do yoga, né? Ajuda bastante o alinhamento, os mantras, é, banho de ervas brancas, rosa branca também é muito bom, bom banho de rosa branca. É, visualização da luz, né? A bênção, a meditação que a gente faz, da bênção dos centros de energia, muito bom também, tá bom? É, água, bebam bastante água que vai ajudar. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Parar de gravar aqui?